Professora Michele, e irei falar sobre o reino Fungi. Características gerais do reino Fungi. São todos eucariotas, ou seja, células com a presença de organelas membranosas e um material genético dentro de um núcleo, né? A maioria são pluricelulares, ou seja, constituído por mais de uma célula. Uma pequena parte que são unicelulares, no caso das leveduras. E são todos heterótrofos por absorção, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. Mas para que eles consigam fazer isso, eles liberam uma enzima para fora do seu corpo que faz a digestão extracorpórea e após a digestão ter sido realizada, eles fazem o processo da absorção dos nutrientes. Os seres, no caso aí são seres pluricelulares, possuem suas células alinhadas, lado a lado, formando um filamento denominado hifa. E o conjunto desses filamentos, né, que é a hifa, é denominado então de micélio. Apresenta uma parede celular composta de quitina, e pode se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente. O corpo do fungo, como dito anteriormente, naqueles que são pluricelulares, as células vão se alinhar lado a lado, formando esses finíssimos filamentos observados na primeira gravura. Já o emaranhado desses filamentos, visto na segunda e terceira gravura aí, forma o que nós chamamos de micélio. Esse já dá para ser visto a olho nu, sem a necessidade do microscópio. Os fungos, possuem as seguintes classificações: o filo Chytridiomycetus, ou também conhecido como mastigomiceto, que são fungos flagelados que vivem na água, Acredita-se que tenha sido um ancestral de todos os outros fungos, e alguns deles, causam doenças e morte de anfíbios. Filo Phycomycetus, ou também conhecidos como zigomicetos, mais conhecidos como bolores, e podem ser decompositores ou parasitas. Apresentam cores que variam de branco, esverdeado ou preto, que é o mais comum para a gente, que é o que faz o apodrecimento dos alimentos. Filo Ascomiceto. Apresenta um corpo de frutificação denominado ascon, que parece esse cálicezinho aí que é observado. Eles podem ser unicelulares ou pluricelular. O exemplo ao qual estou mostrando aí é um ser pluricelular. Filo Basidiomyceto, conhecidos como cogumelos, apresentam a parte reprodutiva denominada basídio, são pluricelulares aí, ok? Então nós temos aí um cogumelo e o orelha de pau, que são exemplos do filo Basidiomycetus, que também é muito comum para a gente. Conhecidos como fungos imperfeitos e não apresentam a fase sexuada no ciclo de vida. Então, esses exemplos aí são causadores de doença, ok? A importância dos fungos. Os fungos são extremamente importantes para a nossa vida, pois são seres que realizam a decomposição da matéria orgânica, impedindo um acúmulo dessa matéria orgânica no ambiente, juntamente com as bactérias. Também são responsáveis na produção de muitos dos antibióticos. Um dos exemplos é a penicilina, que nós usamos para combater bactérias. Outros servem como alimento, como é o caso do champignon, shimeji, shiitake e trufa, que é saboreado aí por algumas pessoas que gostam. Processo da fermentação, ou seja, ajuda na obtenção do pão. Então, sem o fermento biológico, o pão seria muito duro, ruim de ser consumido. Para que a massa dele fique bem fofinha, é utilizado o fermento biológico, são fungos. A produção de cerveja, queijo, vinho, também são processos de fermentação realizados pelos fungos. Alguns fazem uma relação simbiótica,
também no caso aí conhecido como mutualística, que é uma relação em que ambos são beneficiados. Então, no caso a micorriza, é um fungo associado às raízes das plantas, em que ambos são beneficiados. E os líquens também são associações mutualísticas aí, ao qual os dois são beneficiados, que é a relação entre o fungo, os fungos, né, e as algas. Doenças causadas por fungos ou intoxicação causada aí pelo fungo. Então, candidíase pé de atleta são doenças, né, causadas por fungos, né, mas também pode ter algumas doenças aí alérgicas ou problemas respiratórios, que é o caso dessa primeira fotografia aí, que é um fungo que se desenvolveu nas paredes e causa problemas respiratórios sérios. Ou, no caso aí, a última situação, que é o envenenamento por alguns fungos, porque nem todos os fungos são comestíveis. Alguns são extremamente tóxicos ou alucinógenos.